Oi, pessoal. Eu resolvi gravar esse tutorialzinho, essa explicaçãozinha sobre a máquina de pão, porque muitas pessoas me escrevem pedindo dica, né? Informação e dica de como usar a máquina de pão. Hoje mesmo eu ia gravar para uma amiga e aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou gravar para todo mundo e deixo disponível no lugar e as pessoas ouvem, né? E então eu resolvi fazer isso para todo mundo. Bom, é o seguinte, a máquina de pão é um dos eletrodomésticos mais acessíveis que eu conheço. Ela chega a ser mais acessível até do que um micro-ondas, né? O micro-ondas a gente tem que adaptar às vezes, né? A maioria deles. A máquina de pão não. Ela vem toda com relevo, os botões são todos sobressalentes, dá bem pra gente sentir. A única coisa que não é acessível na máquina de pão é o time. Mas vocês vão ver que nem precisa tanto do time, porque se eu vou fazer um pão, quero comer um pão amanhã de manhã, quentinho, na hora que eu for dormir, eu coloco a máquina para funcionar, que assim que eu acordar amanhã, o pão vai estar quente, porque quando ela acaba de fazer o pão, ela conserva aquela temperatura. Então, não tem tanta necessidade, eu pelo menos uso bastante, eu uso a minha máquina de pão todos os dias e não sinto nenhuma falta do time. Mas o que não significa que não seja importante, né? Eu sempre bato nessa tecla de que todas as coisas deveriam ser acessíveis para a gente, mas quem sabe um dia, né? Vamos batalhando aí, brigando, tentando conseguir essas coisas. Enquanto a gente não consegue, a gente vai dando o pulo da miau do gato. Vamos lá. Vamos começar então. Quando você pega na sua máquina de pão, você vai ver que na frente dela, ela parece uma máquina de lavar, né? Pequenininha. Uma gracinha. Então você vai ver que na frente dela, ela tem 6 botões. Ela tem um na frente, que é o maior, que é em forma de uma gravata borboleta. E a gente vai pegar como referência essa gravata borboleta. Ela vai ser a nossa referência. Então, a gente está com a mão nessa gravata borboleta. Os botões da esquerda, o primeiro botão da esquerda vem assim, você vai andando com a mão para a esquerda, você vai ver o primeiro botão e logo acima dele, à esquerda, tem o outro botão. Esses dois botões da esquerda são justamente os botões do time, que eu não uso. Então, a gente só vai trabalhar mesmo com a gravata, com os botões da direita e com o botãozinho que está debaixo da gravata borboleta. O botão da borboleta é o botão da cor do pão. Então, você vai escolher. Ela tem 3 opções de cores de pão. A clara, a média e a escura. Todos os botões da máquina sempre ficam no 1. Sempre começa no 1. Então, o botão da borboleta, ele sempre vai ficar no claro. Se você quiser ir para o médio, você aperta ele uma vez, ele vai para o médio. E se você quiser ir para a cor escura, você aperta ele mais uma vez, ele vai para a escura. Então, se você vai fazer um pão escuro, você vai apertar a gravata, borboleta, 2 vezes. Ele vai passar pela média e depois ele vai para o pão escuro, para a cor escura. O botão de baixo dessa gravata borboleta é o botão de ligar e parar. Então, você vai apertar ele uma vez para ligar. E quando você quiser parar, por exemplo, por que eu uso a minha máquina de pão todos os dias? Porque quando eu compro pão francês, às vezes geralmente eu compro 10 pães francês, né? Então, no outro dia de manhã, eu coloco a minha máquina na função de assar. Então, eu deixo ela esquentar, assim que ela estiver quente, não demora muito, vocês vão ver que é bem rápido. Assim que ela já está quente, eu coloco o pão ali dentro, o pão francês, espero 1 minuto, 2 no máximo, e tiro o pão dali e aperto aquele botão que eu liguei para ligar, que eu apertei para ligar, eu aperto para desligar. Como que eu desligo? Eu aperto o botão seguro até ele apitar. Começou a apitar, você desliga, você tira o dedo, pronto, ela já desligou. E essa opção é até uma dica minha, eu não conheço ninguém que faça isso, mas até acredito que as pessoas façam, mas eu mesmo assim nunca vi ninguém comentar que faça. Essa opção já está para esquentar o pão francês é maravilhosa, porque você come o pão, parece que ele saiu na hora. É muito legal. Então, voltando. Então, nós já vimos que a borboleta é o botão da opção das cores, o botão de baixo da borboleta é o botão de ligar e parar, e agora a gente vai para os botões da direita. O primeiro botão da direita, que fica à direita da gravata borboleta, bem ali grudadinho nela, é o botão da programação. É o botão que a gente mais vai usar.
E é nele mesmo que a gente vai fazer todas as programações. São 12 programações. E como eu falei, ele já está na opção 1. Então, se você quiser ir, por exemplo, para a opção assar é a opção 12, você vai apertar ele 11 vezes, porque ele já está no 1, então você vai apertar mais uma vez para ele ir para o 2, mais 2 vezes para ele ir para o 3, até chegar na opção 12. O botão à direita desse, que é o botão que está um pouco acima dele à direita, é a opção do tamanho do pão. São duas opções do tamanho do pão. Para pão de 400 e 600 gramas e para pão de 900 gramas para cima. Então, ele já está na opção de 400 e 600 gramas. Você vai apertar ele uma vez para ele ir para a opção de 900 gramas. Então, o que a gente deve fazer? Primeira vez que você vai ligar a sua máquina, você liga ela na tomada e você vai apertar a opção de ligar, porque ela já está na opção 1. A máquina ela tem que funcionar um ciclo sozinha, sem nada dentro. Né? Você vai pegar a forma, vai encaixar aquela borboletinha ali dentro, aquela hélice, né? Que é como se fosse metade de uma asa de uma borboleta, encaixa aquela hélice ali na forma, coloca a forma dentro da máquina, fecha a tampa e aperta o botão de ligar. Ela vai trabalhar ali, se eu não me engano, por 1h30, mais ou menos. Mas você só vai fazer isso a primeira vez que você for usar a máquina. Das outras vezes, não. Amanhã, depois, você não precisa ficar fazendo isso. É só a primeira vez que vai usar a máquina, tem que fazer isso. Eu vou disponibilizar também o manual da máquina de fazer pão, porque nesse manual tem todas as opções e a duração de cada opção. Então, é só você olhar lá na opção do pão e ver quanto tempo leva para aquela programação ser efetuada. Então, vamos começar. Você já ligou a máquina, ela já funcionou sozinha uma vez. Agora, nós vamos fazer um pão de verdade, ou quase. Você vai tirar a forma de dentro da máquina de fazer pão. Por quê? Toda vez que a gente for fazer uma receita, é muito importante que a gente adicione os ingredientes, primeiro, na ordem que está na receita. Sempre. Sempre na ordem que está na receita. E com a forma fora da máquina. Por quê? Porque se você for adicionar os ingredientes com a forma dentro da máquina, pode calhar de você deixar alguma coisa cair fora da forma e ir para a resistência. Então, não é legal. Né? Você tem que fazer todos os ingredientes, adicionar todos os ingredientes fora, com a forma fora da máquina de pão. Então, você vai ver que a hélice, né? Primeiro você tem que ver se a hélice está lá encaixadinha, direitinho. E agora nós vamos começar o nosso pão. Geralmente, as receitas, elas mandam, em primeiro lugar, os ingredientes líquidos. Então, vocês vão encontrar aí muitas receitas que começam assim, um ovo e um copo d'água ou um copo de leite. Eles mandam colocar o ovo dentro do copo e preencher o copo com água, né, ou com leite. Tem muitas receitas assim, você coloca o ovo dentro do copo e aí você completa o copo com leite ou com água, com que a receita mandar. Outra coisa importante, tem algumas receitas que fala para fazer um furo na farinha de trigo. Depois que você adiciona a farinha de trigo, você faz um furo e coloca o fermento ali dentro. Para gente que não enxerga, isso pode ser um pouco complicado. Algumas pessoas não têm tanta habilidade assim de conseguir fazer um furo na farinha, né, de trigo, que é uma coisa que voa, enfim, desmonta. Então, não tem necessidade de fazer esse furo. Eu não faço, eu só jogo o fermento ali em cima e pronto. Fermento. Eu já usei o flash, agora estou usando o flash em pó, já usei o flash de aqueles quadradinhos, né? E agora estou usando o em pó, também é bom. Só que o fermento que eu mais gosto é um fermento que você compra na padaria mesmo, é o fermento de pão mesmo, que eles fazem o pão da padaria. Esse fermento, se você pegar ele assim na mão e esfregar de leve com um dedo no outro, você vai ver que ele se desmancha em várias bolinhas de massinha. Ele parece uma massinha, ele vai se desmanchando assim em várias bolinhas, tá? Esse fermento, para mim, é o melhor. Só que aqui onde eu estou morando eu não consigo achar. Mas, para quem conseguir, fica a dica aí, que eu achei o melhor. Pode ser que você não ache, mas eu achei. É só uma dica, tá? Então,
nós já acrescentamos todos os ingredientes da receita e agora nós vamos botar o nosso pão para assar. Então, você vai pegar a forma, vai encaixar a forma lá dentro da máquina, rodando a forma para a direita, que ela encaixa. Eu esqueci de dizer que para desencaixar a forma da máquina, você roda ela para a esquerda e puxa, né, que ela vai desencaixar. Então, agora a gente vai fazer o contrário. Vai encaixar e rodar ela para a direita. Encaixou, fechou a máquina. E agora, vamos imaginar que o nosso pão é um pão doce, eu quero uma cor escura, e é um pão grande, de 900 gramas. O que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a cor do pão, depois o tamanho, depois programar e finalmente ligar. Então, se eu quero um pão escuro, eu vou lá na borboleta, que é o meu botão das cores. Eu vou apertar a borboleta 2 vezes, porque ela já está na opção clara. Então, eu aperto mais uma vez, ela vai para a opção média e, pela segunda vez, ela foi para a opção da cor escura. Agora eu vou escolher o tamanho do meu pão. É um pão de 900 gramas. Então eu vou lá na opção do botão do tamanho do pão. Esse botão é aquele da direita. É o segundo botão indo da borboleta para a direita. É o botão que fica acima à direita. Então, o nosso pão é grande, ele já está na opção de 400 e 600 gramas. Nós queremos 900. Então, nós vamos apertar ele uma vez. Agora nós vamos à programação. A opção do pão doce é a opção 5. Então, eu vou apertar o botão, que é o botão à direita da gravata borboleta. Eu vou apertar ele 4 vezes, porque ele já está na opção 1. Então, eu aperto ele 4 vezes, ele foi para a opção 5. E agora eu vou ligar a minha máquina de pão, que é o botão abaixo da gravata. Aperto ele uma vez e ela vai começar a bater. Vocês vão ver que durante o ciclo, ela vai parar. E às vezes a gente pensa que já está pronto. Então, por isso que é importante olhar lá na tabela que eu mandei, no manual que eu vou disponibilizar, dar uma olhada quanto tempo leva cada ciclo, quanto tempo leva a programação 1, quanto tempo leva a programação 2. Por quê? Porque ela começa a bater e daqui a pouco ela para, porque a massa vai crescer. Então, ela fica lá um tempão parada e a gente pensa que está pronto. E não está, a massa está lá redonda e não está pronta. Mas também não tem problema nenhum em abrir a tampa da máquina para olhar o que está acontecendo, botar a mão e o que está acontecendo, se ela estiver parada. Geralmente ela vai estar com uma bola de massa, porque ela forma uma bola de massa, você vai abrir a tampa, vai botar a mão e vai sentir uma bola de massa, é porque ela está crescendo. Então, você torna a fechar a tampa e aguarda. A nossa opção de pão doce leva 2 horas e 55 minutos. Então, é legal marcar no relógio quanto tempo vai levar. E cada mudança de ciclo da máquina, ela apita. Então, quando ela começa a colocar, quando ela para de bater e vai começar a deixar a massa crescer, ela vai dar um apito. Quando ela voltar a funcionar, ela vai dar um apito. E no término, ela também dá um apito longo, que dá pra gente saber que terminou. Eu, como deixo a minha máquina lá e esqueço da vida, vou fazer outras coisas, eu prefiro marcar isso no relógio. Quanto tempo leva cada ciclo. Mas não é necessário. Como eu falei, a máquina de pão é muito acessível. Ela apita, ela tem os botões de alto relevo, então dá perfeitamente para a gente se ligar nos apitos dela e saber o que ela está fazendo a cada momento. A limpeza da máquina de pão, como limpar? Quando acabar de assar, né, algumas máquinas ela vem com um ferrinho que é para você, para ajudar a desprender o pão da forma. Tá? Tudo da máquina vem separado, a forma vem separada, aquela hélice de dentro da máquina vem separado, esse ferrinho também vem separado, né? Então, você vai tirar o pão lá de dentro da máquina e como limpar, né? Você vai lavar a forma com esponja e com sabão neutro, tá? Pelo amor de Deus, não passe veja, essas coisas, e nem bombril, palha de aço, essas coisas, senão vai estragar todo o teflon ali da máquina de pão. Então, você lavou ali, desencaixou a hélice, lavou a hélice separada, lavou a forma, e agora
limpar a máquina? Bom, fora dela, você passa um paninho molhado, né, para limpar fora, às vezes junta muita poeira. Agora, dentro da máquina, na resistência, eu costumo limpar com aspirador de pó, tá? Eu limpo ali tudo com aspirador de pó e, quando necessário, eu passo um paninho úmido com a máquina desligada da tomada. Isso é importante. A máquina de pão, dos meus eletrodomésticos aqui, é um dos que eu mais gosto, porque eu faço muita coisa nela. Ela pode fazer massa de pizza e, por experiência própria, a massa de pizza que eu mais gostei foi justamente a receita da massa de pizza da máquina de pão. Foi a que eu mais gostei, eu acho uma delícia. Dá para fazer geleia. E fora essas receitas que estão aí no manual, dá também para fazer frango assado na máquina de pão com aqueles brometes. Dá para fazer aqueles brometes assados com batata, doce de banana, enfim, muita coisa. Eu espero que vocês curtam bastante a máquina de pão, que consigam usar. E qualquer dúvida, eu deixo meu e-mail para quem quiser, mas eu tenho certeza que vocês não vão ter dúvida, porque é muito simples de usar. O meu e-mail é sempre lendo@yahoo.com.br ou miau@mundocegal.com.br. Um toque que eu dou para as pessoas é para vocês tentarem sempre fazer, sabe? Não ficar com medo de experimentar. Poxa, a máquina de pão é uma coisa tão bacana, então tenta fazer a receita. Poxa, a minha receita não ficou legal, não tem problema, faz a segunda, vai tentando, que um dia você chega lá. Mas a máquina é tão fácil, gente, que não tem esse problema, sabe, de não conseguir, tá bom? Então é isso, gente, boa sorte, curtam bastante a máquina de pão de vocês e um beijão.